Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ainda Existem 7.000. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Hoje nós falaremos a respeito de um texto que se encontra na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz o seguinte: Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muitos pregam a palavra de Deus com finalidade e propósito financeiros. Para este e tantos outros, parece que a Bíblia tem apenas algumas páginas e textos seletos, pois para ele alguns textos são intocáveis e que não devem ser abertos, examinados e muito menos expostos ou pregados. Não tem coragem de se aproximar ou pregar textos que falam sobre arrependimento, conserto, mortificação da carne, jejum, oração, exame das escrituras, santidade, família, casamento, castidade, inferno, condenação, juízo e ira de Deus. Textos que se tornaram tabus nas igrejas, páginas lacradas com o selo do politicamente correto. Sacrificamos a palavra de Deus no altar em prol da paz com o mundo que hostiliza e se levanta contra tudo que é sagrado. Esta palavra é direcionada a nós, pregadores, estudantes e expositores da palavra. Me incluo neste meio, pois todo ser humano é inclinado à corrupção, e por isso todos devem policiar-se para não ser preso nas redes do maligno. Satanás, o inimigo de nossas almas, procura nos destruir e nos enredar em enganos, em estratégias malignas, investindo contra as nossas almas. Pregadores de delícias, rosas e mentiras, pregadores de trechos doces das Escrituras e que ignoram o amargo juízo de Deus, que incorrerá sobre as almas daqueles a quem dirigem suas pregações e sobre sua própria alma que omitiu a verdade. Porventura pensam que, como Pilatos, poderão lavar as mãos de uma consciência suja com o sangue inocente? O santo apóstolo Paulo nos indica no texto de exortação ao jovem Timóteo que deve apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado. Pregadores, cuidado para que seus diplomas, títulos acadêmicos e escolares não sirvam somente para alimentar as chamas do inferno. O inferno alarga sua boca e não se farta. Não digam algo que o Senhor não disse. Não façam alianças com corações obstinados e amarrados ao pecado. Pregadores de rosas, preguem os espinhos também. Diante de Deus, todos nós apresentaremos como obreiros, alguns aprovados e imunes ao fogo da condenação, outros reprovados e rejeitados pela eternidade. Que grande e terrível dia será, quando o Senhor julgar a todos, vivos e mortos, pequenos e grandes, pregadores da verdade e pregadores de mentiras. Ó pregador, toda a Escritura é inspirada por Deus. Como pode dizer que ele disse algo que ele não diz? Percebe no grande juízo que isso incorrerá? Percebe que é melhor amarrar uma pedra no pé e lançar-se no fundo do mar antes de fazer tropeçar e ferir as ovelhas da casa do Pai? Faça sua aliança com Deus, pregador. Converta-se para converter, exorte-se para exortar, corrija-se para corrigir, examine-se para examinar, para que o púlpito não se torne uma arma letal contra as almas e mentes, para que o púlpito não se torne um trampolim para te lançar de cabeça no lago de fogo. Apresente-se diante de Deus como obreiro, que não tem do que se vergonhar. Pregador, não podes pregar aquilo que não vives. Isso é vergonhoso. A obra de um obreiro precisa começar em si mesmo. Jesus disse à multidão: faça o que os fariseus dizem, mas não o que eles fazem. Apresenta-te diante de Deus, pregador. Estude, aprimore-se, examine as Escrituras, coma o rolo, esmague as rochas com o martelo da palavra. Deixa a palavra penetrar em tuas entranhas, medulas, ossos, corpo, alma e espírito. Deixa ela fazer a ferida e curar para que saia as doenças da mentira, da distorção e da heresia, de uma vida obstinada no erro e do engano do pecado. Você tem do que se envergonhar? Tem vilipendiado a palavra do Senhor? Tem omitido a verdade com medo do pensamento daqueles que te ouvem? O que dirá o Senhor quando apresentar-se diante dele? Prefere sofrer com momentos passageiros de desprezo na terra quando os homens rejeitarem a semente da palavra, ou prefere sofrer a vergonha eterna quando Deus te rejeitar? Estás preocupado com a fama ou com as almas? Estás preocupado com a reputação e amizades? Tenha em mente que aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus.
Elias foi perseguido e chamado de agitador. Jeremias carregou o jugo. Isaías andou nu e foi cerrado ao meio. João Batista foi preso e degolado. O diácono Estevão, cheio do poder do Espírito Santo, pregou a verdade, a ponto de ser odiado e lapidado pela multidão. Os apóstolos, perseguidos e mortos das formas mais cruéis possíveis. Paulo, apóstolo dos gentios, decapitado. Antipas, a fiel testemunha do Senhor, bispo da igreja de Pérgamo, assado no touro de bronze. Policarpo, bispo da fiel igreja de Esmirna, queimado vivo. Mulheres, crianças e idosos queimados, usados como tochas, lançados como alimento às feras. E tu, pregador, o que esperas? Aplausos, presentes, reconhecimento, bons hotéis, luxo, fama? Lembra que nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo, o maior de todos os pregadores, não teve sequer onde repousar a cabeça. Foi perseguido, expulso de sinagogas e de cidades. Muitos disseram que o seu discurso era duro demais. Outros se retiravam tristes, pois não era aquilo que queriam escutar. Pregador, será que a nossa pregação, da qual se refere ao Mestre dos pregadores, será digna de ser pregada por aqueles que não querem vivê-la? O mensageiro deve incorporar sua mensagem, por isso é preciso comer o rolo, pois você e ela se tornam uma coisa só. Agora você e a verdade precisam se tornar uma coisa só. Assim como absorvemos os nutrientes do alimento, nossa alma deve absorver o poder e a ação da palavra de Deus. Come, pois, o rolo. Ainda que o mundo te envergonhe, diante de Deus tu será honrado. Quem quer que ganhar sua vida, perderá. Não pense que ganhar o mundo é lucro se corres o risco de perder a tua alma. Maneja bem a palavra, para que não coloque em risco a tua alma e daqueles que te ouvem, para que a espada não se torne arma de homicídio, para que a cura não se torne a doença, para que o remédio não se torne veneno, para que a esperança não se torne a condenação. Prega, pois, a verdade, a tempo e fora de tempo. O semeador saiu a semear. Não escolha os solos, mas lance tão somente a semente, a palavra da verdade. O seu trabalho, pregador, é semear. Deus é quem dá o crescimento. Que diante de Deus, o Eterno, nos apresentemos como aqueles que não têm do que se vergonhar e que manejam bem a palavra, com verdade, com segurança e com firmeza. Que o Senhor permaneça em nós e nós nele. Que Deus seja louvado em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe sua vida, curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência.